Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez para, através deste vídeo, falar um pouco da Palavra de Deus. E nesse instante eu quero falar sobre Lucas capítulo 3, versículo 2. Estarei lendo essa escritura e também juntando com o parágrafo 95 da mensagem A Palavra Falada é a Semente Original e alguns outros parágrafos de mensagens do profeta Irmão Brana que possivelmente estarei trazendo. Vamos às escrituras. Lucas capítulo 3, verso 2 diz assim: Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Muito bem, essa escritura de Lucas capítulo 3, verso 2, como já foi lida e foi mencionada em lida, tem impactado, tem tocado o meu coração já há bastante tempo, e eu venho segurando, mas chega um momento que tenho que vir aqui no vídeo e me expressar como eu me sinto diante desta escritura. Claro, não vou poder esgotar o assunto, mas pelo menos deixar aqui um pouco desta maravilhosa bênção que me impactou, está me tocando, e oxalá isso toque também o seu coração. Bem, aqui diz que havia uma dupla de sacerdotes naquele ano, Anás e Caifás, dois sumos sacerdotes. E a palavra de Deus então veio no deserto a João. Isso me tocou por o seguinte: era de se esperar, ou o senso comum diria que a palavra de Deus deveria vir no gabinete do sumo sacerdote. Outra coisa, eu penso que haveria um sumo sacerdote, mas aqui fala de dois, uma dupla, Anás e Caifás, tudo bem. Mas Deus, com todo respeito, às pessoas de Anás e Caifás, mas Deus passou por cima das duas cabeças religiosas da igreja naqueles dias e foi ao deserto. Deus aterrissou lá no deserto e então a Bíblia diz aqui que no deserto veio a palavra de Deus a João. Agora, meus amados irmãos, eu sei que Deus sempre fala através do seu profeta, e o ministério de João Batista foi profetizado em Malaquias capítulo 3, e ali então estava o cumprimento. João Batista fazendo a introdução, era um tempo de, podemos dizer, de junção de duas dispensações. A dispensação do Antigo Testamento estava para encerrar, e a introdução de um Novo Testamento estava para chegar. E naquele interstício, ou naquela brecha ou intervalo, como você queira chamar, o profeta Irmão Brana costuma chamar de entremeio, ou de junção do tempo, como você queira chamar isto, intervalo, ali então foi quando o profeta João veio ao finalizar de uma dispensação e ao introduzir a nova dispensação. Bem, então a palavra veio a João no deserto. E eu sei que você disse, mas aquele tempo já passou, essa mensagem foi para aquela época. A Bíblia é vigente ainda hoje. As escrituras, as profecias não se tornam velhas, nem se tornam obsoletas, sem validade. Porém, elas se cumprem. Cada profecia vai cumprindo dentro do curso do tempo. E uma vez cumprida, ela continua servindo para nós como prova de que Deus cumpre aquilo que promete. Bem, falei um pouco de Malaquias 3, falei um pouco de João. Mas no livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, também Deus promete enviar o espírito de Elias. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, para que eu não venha... Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Certo? Então o profeta Elias, sabemos que não é o homem Elias, que no cartório tem o seu nome no registro civil, Elias, mas um homem que não necessariamente tem que ter o seu nome civil, Elias, mas que o espírito e a virtude de Elias opere nesse ministério, como foi o caso de João. Você não encontra o nome João no Antigo Testamento.
pelo menos nas promessas acerca de voz do que clama no deserto, todas as profecias referentes ao ministério de João, você não encontra o nome João, muito menos João Batista. Mas você encontra as profecias apontando para algo, e aquilo cumpre quando João vem, e quando perguntam sobre ele, ele diz que eu sou voz do que clama no deserto. E quando perguntaram a Jesus, porque diz as escrituras, os escribas, que é mistério que Elias venha primeiro, ou seja, é necessário que Elias venha primeiro, Jesus diz que sim. E depois que Jesus falou um pouco ali, eles entenderam que falava acerca de João, certo? Mas Jesus, quando viu que eles compreenderam que falava acerca de João, Jesus aproveitou e já deixou a próxima escritura. Mas em verdade eu vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Bem, é disso que eu estou falando agora, que quero entrar nesse assunto aqui. Bem, se naquela época, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra a João, nesses últimos dias o espírito de Elias mais uma vez vem sobre a face da terra e opera através de um ministério profético. Já disse, não adianta você folhear a Bíblia e falar, eu vou procurar o nome João no Antigo Testamento, e agora eu vou procurar no Novo Testamento se Deus mandou um homem nesses últimos dias com tal e tal nome. Bem, Deus enviou então o espírito de Elias. Claro que já houveram falsos Elias, porque toda vez que Deus tem um verdadeiro, Satanás tem o seu falso. Eu não vou entrar agora neste assunto, eu quero que este vídeo fique um vídeo pequeno, para ficar mais fácil de visualizar, mas prometo em uma outra oportunidade falar sobre John Alexander Dowie, também um homem que surgiu nos Estados Unidos em uma época passada, alegando ser ele o Elias ou o Eliseu para a época, mas não encaixa com as escrituras. O seu ministério não encaixou com as escrituras. Porém, Deus tem um verdadeiro Elias, um verdadeiro ministério de Elias nesses últimos dias, e isso tem cumprido à risca na vida de William Marion Branham. Você escolhe se você quer aceitar isso ou não, mas não tome a sua decisão precipitada antes de ver todo este vídeo, antes de rever em oração, em súplicas a Deus acerca deste assunto. Eu li aqui nas escrituras, como você viu, Lucas 3, capítulo 2, apenas para termos uma base, e a mesma base que serviu para João, esta base então agora está correlacionada para os últimos dias. E eu digo para você, eu vou ler aqui na mensagem, a palavra falada é a semente original. Esse livreto foi traduzido para a língua portuguesa, impresso e distribuído pela imprensa A Palavra Original. Que Deus abençoe estes amados irmãos dessa imprensa gráfica, que tem ajudado bastante a obra no Brasil, com esse material. E assim, então eu posso ler aqui direto da mensagem, o parágrafo 95, ou isso, 95 desta mensagem que eu já mostrei. O profeta fala assim, primeiramente eu vou ler uma frase dentro do parágrafo 95 e já lerei todo o parágrafo. O profeta fala assim, minha missão, eu creio, na terra é o quê? É precursar a vinda da palavra. Vem! Então o profeta diz aqui nesta frase lida, minha missão na terra é precursar a vinda da palavra. Agora, você sabe que a palavra e Deus são o mesmo. A palavra de Deus é Deus impresso. Deixa eu ler isso aqui. Eu prometi ler todo o parágrafo, né? Mas eu quis primeiro ler essa parte aqui. Ainda continuando. Minha missão, eu creio na terra, é o quê? É precursar a vinda da palavra. Vem! A vinda da palavra que é Cristo. Então, a vinda da palavra que é Cristo. Então, pelo que está sendo colocado aqui através desta literatura, pela a boca do próprio profeta, a palavra de Deus é Cristo. E a missão do profeta aqui é precursar, ou seja, ser o apresentador, aquele que vem antes no palco e apresenta o que está após ele. Então, esse apresentador, que é o Elias, o espírito de Elias nesses últimos dias, apresenta Cristo, a palavra. Como eu li um trecho do parágrafo, agora eu vou deixar na íntegra o parágrafo 95 desta mensagem
a palavra falada é a semente original. Bem, o profeta diz assim: minha missão, e eu creio que Deus tem chamado para reticências. Eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, para que isto, porque isto é o que eu lhes disse que faria, veio, e contar ao mundo. Veja bem, o profeta se gaguejando aqui, mas ele está dizendo, ele precisa contar ao mundo. Por isso estou deixando isso aqui gravado. Ele deixou gravado, o Espírito Santo se deixou gravar através da fala do profeta, aqui nesse parágrafo 95, e eu, no meu humilde ministério, estou também deixando com você, com uma certa ênfase, aqui nesse parágrafo 95, que isso tem que ser dito ao mundo. O mundo precisa de uma oportunidade de conhecer, porque como ouvirão? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não são enviados? Então, está aqui. Deixa eu prosseguir. Que eu lhes disse que faria. E contar ao mundo. Minha missão, eu creio, na terra é o quê? É precursar a vinda da palavra. Vem, a vinda da palavra que é Cristo. E Cristo em si tem o milênio. E tem tudo bem ali. Porque ele é a palavra. Vem. Maravilhoso, né? Então, esse parágrafo 95 da mensagem, a palavra falada é a semente original. Bem, claro que eu poderia citar aqui, trazer vários outros parágrafos de mensagens, mas a palavra veio. Aqui, o profeta irmão Branham está precursando. Ele deve precursar, fazer a preparação para que a palavra venha. E eu digo, meu amado irmão, antes de eu ler mais algum trecho aqui em outras literaturas, que será bastante breve, eu quero te dizer que a palavra veio. Como veio a João no deserto, William Branham também, um homem das montanhas, um homem do deserto. E certa vez, ele estava nas montanhas de Tucson, ali no Arizona, e ele sentiu desejo de ir lá para orar. Simplesmente não explicou para a esposa, vou sair. E pegou seu carro e foi até onde conseguia ir de carro, e estacionou ali em algum lugar, e subiu, escalou aqueles desempenhadeiros, e lá em cima, então, quando ele se pôs a orar, ele conta nos seus sermões. Então ele sentiu algo na sua mão. Ele abriu os olhos e olhou, era uma espada. E não quero delongar aqui, porque eu poderia estar trazendo isso, aliás, eu devo estar trazendo isso com a leitura da mensagem, tudo certinho, em um outro vídeo, mas estou aqui já deixando isso para você. E então, uma voz disse para ele que aquela era a espada, não uma espada, artigo indefinido, era artigo definido, era a espada do rei. E o profeta então parou e pensou, a espada do rei? Só há um rei, que é Jesus Cristo. E então, isso mesmo, a palavra de Deus veio ao profeta no deserto, e ali na forma daquela espada. E sabemos que aquilo apontava para a abertura da palavra que viria ao profeta. Dentro de poucos dias, então, sabemos que William Branham recebeu a revelação da terceira parte do seu ministério. E assim, então, ele que já havia pregado desde os anos mais iniciais sobre cura divina, e depois sobre profecias, e agora então vem esta parte que o profeta chama de parte avançada do seu ministério, a abertura da palavra. Então, quero que você saiba que William Branham não é Jesus Cristo. William Branham não é o Filho do Homem, mas depois eu estarei trazendo na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, apenas estou deixando mais aqui algo para você. E então o profeta diz, eu sou apenas um Filho do Homem, ou seja, um profeta, que declaro o Filho do Homem. Muitas coisas que eu mencionei aqui, algumas delas estão no parágrafo 262 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. E também no parágrafo 221 da mensagem Provando a Sua Palavra, o profeta diz, ou seja, parágrafo 222, Provando a Sua Palavra, ele diz que ele faz uma pergunta. Quem é o Filho do Homem?
E logo ele responde: a palavra. Então a palavra é o Filho do homem. A palavra é Cristo. E Cristo veio na forma da palavra ao seu profeta. Agora, isso não veio para enfeite, ou para equipamento, ou para os prazeres apenas do profeta. Veio para que ele entregasse isso à noiva de Jesus Cristo. E se você se considera um eleito, um filho, uma filha de Deus para o arrebatamento, você é um destinatário. Você é uma destinatária destas mesmas bênçãos. Esta palavra, portanto, veio ao profeta, através do profeta, porém endereçada diretamente a você, ao seu coração, ao meu coração, e que você possa receber esta palavra, Cristo, na forma da palavra. Então, mais uma vez eu deixo claro, eu sei que há alguns críticos que dizem assim: estão pregando que o William Branham é Jesus Cristo. Mentira! Há um espírito de mentira que opera na boca dessas pessoas, e é apenas um espantalho. Eles estão tratando de instalar um espantalho para assustar as pessoas, para que as pessoas não examinem. Diz que é ismo, que é movimento, mas não é. A abertura da palavra, parágrafo 262, os ungidos dos últimos dias, é a terceira puxada do ministério do profeta. Mas eu não estou aqui para ficar primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada, não. Estou aqui para falar sobre a mensagem. E a mensagem, o todo, o 100% da mensagem, contempla as três puxadas. Fora isso, seria mutilar, seria cortar a mensagem, e seria a noiva de Jesus Cristo trajando bermudas ou trajando roupas curtas. Ou seja, a noiva fica mal trajada se você der a ela somente a primeira puxada, ou somente a segunda, ou somente a primeira e a segunda, negar a terceira. Então, se você se considera noiva de Jesus Cristo, você desejará em seu coração, você já está desejoso, desejosa de examinar tudo acerca de primeira, segunda, terceira puxada. Ah, mas o meu pastor não tem pregado isso. Não tem problemas. Se ele é um eleito, um servo de Deus, ele chegará o tempo em que ele verá todas estas promessas nas escrituras e nas mensagens, e ele estará trazendo. Bem, eu disse que traria talvez mais alguns parágrafos. Eu vou apenas deixar aqui um pequeno trecho na mensagem Abraão Restaurado. Eu gosto de mostrar aqui para que você tenha conhecimento, né, do livreto Abraão Restaurado. Também mensagem distribuída pela imprensa A Palavra Original. E eu quero trazer aqui parágrafos 157 e 158 dessa literatura. O profeta fala assim, parágrafo 157: ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Ponto. Eu li apenas um pequeno trecho do parágrafo 157. Deixa eu deixar aqui um breve comentário. Então não estranhem, não assustem quando o profeta, eu já disse na mensagem anterior e no comentário anterior, que a palavra veio ao profeta. Não tem como negar isso. Isso é escriturístico e também está nas mensagens. E o William Branham sempre nos exortou: fale, diga o que diz as mensagens. Então eu disse o que diz as mensagens. E agora estou dizendo novamente o que diz na mensagem. É o profeta dizendo que o anjo do Senhor é Jeová Deus, em carne. E agora aqui na segunda frase que eu li, ele disse, em minha carne. Então isso não faz de William Branham Jesus. Mas Deus está usando uma carne humana para se expressar para a humanidade. Deixa eu prosseguir a leitura. Então o profeta diz na última parte, né? Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Ele é simplesmente real. A coisa é, o povo não o reconhece. Bem, eu li a parte A do parágrafo 157. Você diz, mas por que o pastor não leu o restante do parágrafo? Claro, eu vou ler e deixar para você na íntegra. Ele não... reticências. E quando ele realmente vier, eles dirão, bem, muito bem, eu suponho, parece correto, eu acho que está certo. Ó irmão, se cada palavra naquela Bíblia não foi, ou não for verdadeira, ou não for verdade, ela não é a palavra de Deus.
não é a palavra de Deus, se não é. Mas se é, então é. Reticências. Se Deus confirma sua palavra, então é verdade. Amém. Deus guarda a sua palavra. Não crê você nisso? Bem, então eu li a íntegra do parágrafo 157, mensagem Abraão restaurado, e o profeta, aqui até o gaguejar, né, também está aqui, porque isso foi gravado ao vivo em fita magnética e depois transcrito para o livreto. Hoje você tem isso aqui na forma digitalizada, tanto em textos quanto também em mídia digital, e você pode acessar facilmente na internet. Bem, então o profeta mostrou que Deus manifesta-se ou usa uma mídia, um corpo de carne. E assim então, o modo como Deus usa para contactar com a sua noiva. Eu quero ainda trazer parágrafo 158 aqui na sequência. O profeta vai dizer assim: Ele está aqui. Bem, eu li aqui na mensagem. O profeta diz: Ele está aqui. Ele está aqui. Eu digo isso no nome do Senhor. Acham que Ele está? Uma interrogação. O profeta diz: Acham que Ele está? Você também acha que Ele está? Prosseguindo. Agora, Ele pode usar a minha carne. Ele pode usar a minha carne, ou seja, a carne do profeta. Do mesmo modo que Ele poderia criar uma, porque de qualquer forma foi Ele quem me fez. Essa primeira parte aqui do parágrafo 158. Tanto faz Deus usar. Deus poderia usar a carne do profeta, irmão Brana, como Ele poderia criar uma carne, como Ele criou o corpo de Jesus, lá no ventre de Maria. O profeta diz: porque de todas as formas foi Ele quem me fez. Então, de todas as formas, esse corpo, quem criou, quem fez, foi Deus. Mas eu quero prosseguir aqui. Quero prosseguir. Quem me fez? Ponto. Continuando. Ele poderia usar sua carne. Ele poderia usar sua carne. Ele poderia usar a sua carne. Ele te criou e te fez. Ele te criou e te fez. Então, se Deus resolveu usar a sua carne, para através da sua carne Ele passar as suas bênçãos para a noiva, seja através do cântico, seja através de uma pregação, de um testemunho, ou até mesmo de uma profecia. Então Deus tem os seus modos, o modus operandi, ou o modo de operar de Deus. Ele é soberano e Ele escolhe como Ele faz. Certa vez Ele usou a carne de uma jumenta para falar a Balaão. Dentro daquela necessidade, daquela circunstância, a melhor mídia naquele momento foi usar a boca de uma jumenta muda, que foi muda até aquele momento, mas ali ela falou. Agora Deus não poderia usar a carne de um profeta nesses últimos dias? Bem, creio que está bastante claro aqui nesse parágrafo. Deixa eu prosseguir. Já tem mais parágrafo aqui. Ele te criou e te fez, você não acha isto? Agora, se você simplesmente abrir seu coração e tirar a si mesmo do caminho, Ele entrará, pode te usar. Ele é o mesmo Deus, Ele dá os mesmos sinais. Amém. Crê você nisto? Olhe para Ele. Deixe-me virar minhas costas. Ore. Ore por algo errado que você tem. Isto é um desafio. Bem, amados, mensagem Abraão restaurado, parágrafos 157, 158. Eu já estarei aqui encerrando, mas quero deixar isto. Deus usa o meio que Ele bem entende para transmitir a sua palavra. Prometeu fazer isso através de um profeta nesses últimos dias. Mas isso não vem para o luxo do profeta, para dizer eu sou profeta e a palavra vem a mim. Isso vem ao profeta para que ele pegue e passe isso para a igreja, para o povo. Agora a questão está em o povo aceitar ou não. Foi o que o profeta colocou ali. Inclusive eu aconselho você voltar depois nesse vídeo,
ver ele outras vezes, parar, pausar, tomar notas, e se precisar de mais esclarecimentos, existem outros e haverão outros vídeos postados também nesse canal. E também você pode entrar em contato conosco, né, através dos meios de comunicação. Estamos no YouTube, no Facebook, e também eu estou falando a vocês aqui da cidade de Rolim de Moura, estado de Rondônia. Você pode também entrar em contato conosco. Há o endereço físico também. Aqui é Rua Brás Forest, número 5060, sala 3, segundo piso. E terei prazer em atendê-los, caso você tenha condições de estar aqui pessoalmente. Se não, entre em contato através também do WhatsApp 69 984 41 0903. Bem, então estou encerrando e estou deixando aqui muito assunto importante que eu poderia estar trazendo também, mas estarei limitando o meu tempo aqui. E confesso que eu tive contato com esta luz através de pessoas muito humildes, muito simples, que eu quero estar trazendo testemunho também em vídeo para você. Um homem do campo, e o nome dele eu o chamo de irmão Eli Freitas. Se o irmão Eli estiver vendo este vídeo, me perdoe, irmão, por tomar a liberdade de usar o seu nome aqui, mas isso me impactou, isso me tocou de uma maneira tal, no início dos anos 80, quando aquele homem humilde, simples, num palavreado ali do campo, ele me passou sobre esses assuntos e me emprestou literaturas e eu as estudei. Eu sou um ex-católico convertido e amo os meus irmãos, por isso que eu estou aqui falando, para que meus irmãos, tanto na Igreja Católica quanto nas denominações, onde estiver, ouça este assunto, examine isso direitinho, não tome nenhuma decisão precipitada, não tire uma conclusão precipitada sem antes você fazer um exame apurado das coisas. Bem, que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, e até nossa próxima oportunidade.